Boa tarde, cumprimento a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar a respeito de Pedro, vou dar minha opinião, porque os padres da igreja aí, da igreja católica, apostólica romana, dizem que Pedro é o Papa. Então, baseado nisso, eu pincei com uma lupa nos escritos, nos livros, e vamos lá, dar a opinião a respeito disso. Então, Jesus comissionou Pedro para a obra de Deus como pastor. São João 21, São João 21, do versículo 15 a 17. São João 21, do versículo 15 a 17. Diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. No versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. No 17, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Pedro tinha o ministério de pastor confirmado por Deus. Pedro recebeu revelação direto de Deus de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Efésios está a autoridade da igreja, dada por Deus. E em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestre da palavra. São 5 ofícios. Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. De igual modo, não sendo privilégio exclusivo do apóstolo Pedro, pois todos são capacitados com algum dom ministerial de Jesus, não sendo só para Pedro essa autoridade espiritual. É conforme a medida da fé de cada um. Ou seja, Pedro era talhado, era um líder, pois ele tinha uma empresa, ele com o apóstolo João, de pesca. Então ele era um homem empreendedor, ele era o homem certo para ser o pastor, dirigente da igreja. E ele recebia a revelação de Deus, então isso implica que ele tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Então ele era um homem preparado para fazer a obra de Deus. Não que seja ele, o Pedro, poderia ser qualquer homem com essas características. Isto é inerente a todos aqueles que vão fazer, que têm chamado e são escolhidos de Deus. Esses dons, autoridade espiritual, é concedido por Deus a todos aqueles que Jesus chamar. Lá em São João 7, capítulo 7, versículo 16 a 18. No versículo 16 diz assim: Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. No 18, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Então, por esses versículos, vê-se que Jesus está na causa, na empreitada daquilo que se vai fazer.
Jesus, ele não é a fábula. Ele é o comandante da igreja. Deus vivo. Assim, Deus continua a capacitar com dons, que é a autoridade, os seus servos, para atuar na sua igreja. Esses dons espirituais é derramado sobre aqueles que Deus envia para a obra missionária de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 11, estão os dons para operar dentro da igreja. É muitos capítulos, então eu não vou citar aqui. Basta o pessoal abrir a Bíblia aí, pesquisar. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 a 11, os dons espirituais. Praticamente está ali até no 1 a 9, né? Mas para arrematar o final até no versículo 11. Então os dons estão no capítulo 12, dos versículos 1 a 9. São 9 dons. Isso acontece com todos aqueles que são chamados para a obra da salvação em Jesus Cristo. Eu vou ler os dons aqui, bem rapidamente, a partir do versículo 4. Mas é interessante que vocês peguem desde o começo. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 8. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedades de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Entenderam? Assim caminha a Igreja de Cristo, tendo como líder o Espírito Santo. Então, o Papa é nomeado pelo homem como líder do cristianismo. Então, esse título, esse cargo de Papa, não está contemplado em Efésios 4:11 ou em outros mandamentos. Como eu já li anteriormente, Efésios 4:11. Portanto, esse cargo de Papa não é proveniente de Deus. A maioria dos papas são italianos. Comprovando que o papado é uma continuação do governo dos Césares, Império Romano Pagão. O Papa é indicado pelo homem e não o resultado da revelação do Espírito Santo. Isso é o dedo de Satanás, com certeza. A melhor coisa a se fazer é extinguir este título, esse cargo de Papa, pois assim a humanidade se livra desses algozes que pretendem controlar os homens, pois mais eles prejudicam a humanidade do que ajudam. Ver que eles são contra a liberdade de consciência, liberdade de religião, liberdade de palavra, de imprensa, etc. O cargo ou ministério papal não existe na Bíblia. Foi criado pela ICAR, visando cumprir interesses políticos religiosos deles, modelo de autoridade semelhante ao dos imperadores romanos. Por isso, a teimosia em justificar esse cargo através do apóstolo Pedro em Mateus 16, versículos 18 e 19. Eu lhe digo que você é Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra seria a revelação de que Jesus Cristo, a revelação que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu lhe digo que você é Pedro. Então Deus está afirmando ali, no imperativo, você é Pedro. E Jesus é o Filho do Deus vivo. Você é Pedro, está aqui. Então, eu lhe darei as chaves do reino do céu, ou seja, todos aqueles que têm o selo do Espírito Santo, ele está em ligação com o céu. Ele abre as portas do céu. Isso é inerente a qualquer pessoa que recebe o Espírito Santo, que tem chamado. Se ele é profeta, ou ele vai agir dentro daqueles dons. 1 Coríntios capítulo 12. Tá bom? O Papa é a figura do imperador de Roma, disfarçado. Não existe esse título, cargo. Em Efésios 4:11, Efésios capítulo 4, versículo 11, não existe na Bíblia este ofício eclesiástico, o cargo de Papa, não Papa, pontífice, não está na Bíblia. Pontífice é um título usado pelos imperadores, entenderam? Não existe na Bíblia. Esse cargo aí foi criado, foi inventado. O Papa, na verdade, ele é o imperador da atualidade. Eles vestiram o imperador com o cristianismo e ele está aí atuando. Então é a figura do imperador, Papa. Eu estou seguindo a cola aqui para ser, vamos dizer assim, fiel ao pensamento, o raciocínio desenvolvido. Né? Então vamos lá. O título pontífice pertencia ao imperador romano pagão e era ele quem mandava na igreja. Então, por analogia, os imperadores eram os papas da igreja. Constantino se considerava o cabeça da igreja, papa. Estava acima dos bispos. O imperador tinha a mais alta autoridade hierárquica na igreja. Entenderam? O Papa vive pedindo na mídia um governante mundial, uma nova ordem mundial. Lógico, ele é um rei, ele é um imperador, ele quer imperar, quer governar. Isso é contra a lei de Deus, pois a finalidade é escravizar a humanidade, controlar a humanidade. Lembram da Torre de Babel? Deus confundiu a língua do povo, pois era uma só língua. Depois espalhou-os pela face da terra. Agora eles implementam uma só religião mundial, um só governo mundial, uma só moeda mundial. Nessa nova única religião mundial não há um só Salvador, há vários Salvadores. Aliás, verifica-se que estão escanteando, tirando Jesus como único Salvador. Então, proíbem de dizer que Jesus é o único Salvador. Estão produzindo uma nova Bíblia. Vão eliminar a Bíblia revelada por Deus. É o governo do anticristo. Se não querem a Deus, vão adorar a Satanás. Aí está os Nimrod dos nossos tempos, estabelecendo uma nova religião mundial sem o verdadeiro Deus. Isso que o Papa insiste em instalar para o homem é o governo do anticristo. Não há dúvida que é bíblico, mas não devemos nos conformar. Romanos 12, do versículo 1 a 2.